Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será uma palavra sobre a qual nós já falamos por diversas vezes, sobretudo no contexto da obra do abade joaquimita Joaquim de Fiore. E palavra esta, Joaquim de Fiore é, digamos, o criador da palavra Nova Era, com um sentido de um telefinalismo histórico, né? Essa palavra, ou este conceito de Joaquim de Fiore, desde a Idade Média, ele vem sendo utilizado de diversas formas, extrapolando, portanto, a teologia, né, a filosofia, a religião, e para inserir-se dentro da política e dos movimentos revolucionários e não só, né? Então, atualmente, quando o leigo, quando ele fala em nova era, ele pensa logo num movimento ligado à questão hippie, vamos dizer assim, né? Ou num movimento ligado ao esoterismo puro e simples. Nada mais distante do que isso. Quer dizer, o esoterismo tem também, né, sobretudo quando nós entendemos o esoterismo como aquele movimento que vai surgir a partir do século XVIII, XIX, com a introdução de sociedades secretas e que visa fazer uma ponte entre o conhecimento do Oriente e o conhecimento do Ocidente, com casos específicos, como, por exemplo, a Blavatsky, né, bem contundentes de crítica ao cristianismo, especificamente, né? Então, este é um tipo de nova era, é um tipo de interpretação sobre essa palavra, né? Hoje eu quero trazer, nesta aula, um texto meu que eu escrevi há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, e em 2014, no IMUB, nós fizemos um workshop intitulado Transformadores de Consciência, o Transformadores de Consciência número 2, e neste workshop eu trouxe essa abordagem da nova era, né? Então eu vou aqui pegar genericamente alguns conceitos que são utilizados atualmente, né? Não só dentro deste esoterismo, vamos dizer assim, bem como dentro da política, né? Eu fiz um pequeno livreto, e esse livreto é dividido em duas partes. Então, na primeira parte eu dou uma breve introdução a essa palavra, e na segunda parte, que não será possível colocar aqui nessa aula de hoje, eu vou falar sobre o conceito da nova era, mas já dentro da concepção de Joaquim de Fiore e como essa interpretação de Joaquim de Fiore foi apropriada pela política, foi apropriada pela economia, foi apropriada pela ciência, enfim. E está atualíssima esta palavra ou este conceito, uma vez que, repito, a política atual, não é? Eu já tenho dito por diversas vezes, ela tem um discurso, seja à direita, seja à esquerda, no sentido da fusão
da religião dentro da política, com toques de messianismo político muito grande, com uma visão escatológica muito premente, né? Falando claramente do Apocalipse e que é preciso criar um novo mundo e que uma nova era se divisa sobre a face do planeta. Então, o discurso político, não só brasileiro, bem como internacional, utiliza largamente esse conceito, né? E, infelizmente, esta temática no Brasil ela não é tratada com a devida seriedade. E esse assunto é muito sério. Bem, então vamos lá. A palavra nova era, não é? A parte os modismos a que eu me referi agora há pouco, a parte os modismos que a cercam, ela manifesta o mistério profundo, né, do nascimento e da morte, que são revelados pelo tempo, né? Porque tudo o que aparece ou que nasce desaparece ou morre. Portanto, trata-se de um ciclo, vamos dizer assim, né? A gente poderia pensar. Ora, nesse sentido, a nova era seria um novo tempo que sucedeu ao antigo tempo? Essa é uma pergunta que a gente tem que tentar fazer. Quando um político fala, como Jair Bolsonaro, como os militares, como Erdogan, né, como o Donald Trump, como o próprio Putin, né, falam que é preciso instaurar uma nova era, um novo tempo, como é que se dará isso? Os movimentos revolucionários, todos que explodem no século XVIII, têm exatamente essa tônica. É preciso criar uma nova era. Isso significa que tudo o que existe anteriormente, enquanto modelo cultural, civilizacional, tem que ser destruído, né? E em seu lugar será construído algo novo. Veja que nós estamos aqui falando diretamente de uma interferência no modelo sociocultural. Isso nos remete a uma outra pergunta. Ora, mas o modelo sociocultural é uma construção enigmática da própria sociedade. A propositura de um grupo de que é preciso criar uma nova era é uma interferência nesse modelo. E aqui entra a grande questão. Quem é a autoridade? Aqui no sentido filosófico mesmo, né? Quem é a autoridade que dará os parâmetros, os valores, as balizas desse novo tempo? Aqui reside grande parte do problema, né? Porque quando nós pensamos, como é que uma civilização aparece, adquire o seu apogeu, a gente vê isso muito na história, não é? E depois ela desaparece. Houve algum agente histórico, supremo, que interferiu nesta desaparição? Você poderia pensar, o Império Romano e arguir. O Império Romano fez desaparecer muitos povos. Sim, isso é um fato. Por uma guerra contínua, né? Como Cartago, por exemplo, que foi aniquilada. Mas este tipo de desaparição não pode ser enquadrado em nenhum momento na desaparição da propositura dos movimentos revolucionários quando eles falam em nova era, né? É um outro tipo de desaparição. Então, nesse sentido, a nova era é um novo tempo que vai suceder ao antigo tempo.
E esse novo tempo é claramente um tempo melhor, segundo os seus propugnadores, né? E o tempo antigo tem que ser eliminado, porque ele é um tempo falho. Ele é um tempo cheio de impurezas. E não é o tempo que é falho. Quando eles falam isso, eles estão falando daquele modelo sociocultural, não lhes interessa. Quando a revolução, vamos entender isso em termos políticos, todos os movimentos revolucionários propõem isso, a Revolução Francesa propôs isso, por exemplo, matou todo mundo, matou a nobreza, instaurou o que no lugar? Comunismo, nazismo e fascismo fizeram isso no século XX, esses dados estão bem recentes, né? Qual é a lógica disso? A lógica inerente é a lógica da nova era. Olha, esse modelo que existe aqui é impuro e nós precisamos de criar um modelo puro, perfeito. Então aquela elite determina que o modelo é impuro e aquela elite impõe um novo modelo. Né? Então, quando se fala em controle cultural, o controle sociocultural é um fenômeno muito recente na história da humanidade. Né? A gente não pode confundir as sucessivas guerras que os povos tiveram com controle sociocultural. São coisas completamente distintas. Né? Então, neste aspecto, a nova era, a palavra, como ela é aplicada hoje, e hoje, quando eu digo, desde o século XVIII, né, de 300 anos para cá, ela é um novo tempo criado artificialmente por uma elite que visa eliminar o tempo antigo. Isso nos remete a uma outra questão. Como é que se dará essa sucessão? Não é? Quer dizer, se eu entro e assumo um lugar numa empresa e falo que a gestão anterior da empresa levou a empresa à falência, evidentemente que eu vou ter que fazer alterações da empresa. Quando a gente pensa em termos de contexto planetário ou de país, como é que se dará essa sucessão? Né? Porque não se trata de uma questão meramente econômica, percebe? Então, à primeira vista, o fazer aparecer e o fazer desaparecer tem a aparência de ruptura, tem a aparência de não continuidade, de substituição total do que existe para o que virá a existir. Né? Ora, aqui nós vemos, nesse processo, um tipo de fluxo. Né? Heráclito sentenciava que o rio flui. Mas é preciso lembrar que o rio flui porque o leito do rio não flui. Ou seja, o movimento estriba-se no não movimento. Então, quando os movimentos revolucionários falam em nova era, mesmo ao propor essa aparência de ruptura, eles vão manter alguma coisa. Eles vão eliminar uma elite para colocar outra elite no lugar. É a ideia do rio flui o rio flui porque o leito do rio não flui. Né? Então eles passam ao povo uma ideia de mudança e ao mesmo tempo mantém, vamos usar essa palavra assim, privilégios. Né? Mantém o processo que engessa ou que faz mal na mão de outras pessoas, de outros grupos.
Então, o adjetivo nova era, quando essa palavra se escreve à frente de outra palavra, desculpe, o adjetivo nova, quando escrito à frente de uma outra palavra, como por exemplo nova era, significa exatamente isso. Você vai substituir uma coisa. O novo aqui, usado como adjetivo, não significa algo completamente diferente, surgido de modo independente, né? Mas sim a existência de um ritmo criado por algo, por alguém, por um grupo, que vem num crescendo progressivo, ordenado, orientado, dando a sensação de mudança. Eles aguardam o momento certo, né, para falar é a hora da mudança. Então a força e o encantamento do fluxo podem produzir e produzem, muitas das vezes, a ilusão total de mudança. Como se esta mudança viesse do nada para lugar nenhum, ou tivesse surgido espontaneamente no seio da sociedade, né, como um interesse genuinamente social. Vamos verificar o que aconteceu no Brasil, por exemplo, recentemente, no período do governo da Dilma Rousseff, com aqueles movimentos sociais todos, que a princípio recusavam qualquer pauta política, e depois as lideranças desses movimentos mergulharam profundamente na pauta política, pervertendo completamente o movimento, a ponto de sufocar a população e as necessidades. E agora eles ficam agarrados, porque se meteram até o último fio de cabelo dentro do âmbito político, eles estão agarrados somente às pautas políticas. Não conseguem se desatrelar, né? E o que se viu? Viu-se uma ilusão de mudança. Como o governo do Lula, por exemplo. Vamos lembrar que o PT ficou, né? O PT foi a grande ilusão. O PT ficou décadas disputando a presidência da República. Quando assumiu, não introduziu nenhuma mudança relativa, forte, como esperava-se que seria introduzido, né? O encantamento da mudança que o PSDB trouxe na gestão do Fernando Henrique, com a venda das estatais brasileiras. Com o tempo, verificou-se que aquilo foi um grande crime contra o Brasil. Foi um desaparelhamento e uma desindustrialização como nunca se viu. Não é? Agora, essa gente sabe perfeitamente lidar com essa ideia, né, de que o novo que está vindo, isso é o grande discurso da política, né? A política está sempre focada no futuro, acusando o passado. E aí aquele que vem apresenta-se como uma mudança, um arauto da mudança que vai implementar. E isso no Brasil virou um caso dramático, porque o Brasil sequer tem, os políticos têm alguma ideia de estabilidade, né? Eles não lidam com nenhuma ideia de Estado, propriamente falando. São só interesses particulares que movem a estrutura. É gravíssimo isso. O mesmo se dá com o judiciário, né? Modos e regras. Bem, então, por trás de tudo isso, nós temos, de uma forma bastante consolidada, isso que é curioso, né? Essa ideia de nova era, que é uma ideia criada no âmbito religioso e que extrapolou o sentido da religião. Então, essa mudança, essa força,
pode produzir uma ilusão, né, dizendo que aquele movimento vai destruir alguma coisa para chegar em algum lugar. Ora, e aqui é preciso lembrar que, além da filosofia grega, né, o rio de Heráclito, o budismo tibetano preconiza, quando nós ficamos muito presos a uma ideia de mudança, a existência do Maya, né? Então, a ideia de mudança e a ilusão que advém dela, a gente verifica na tradição indiana, na mensagem de Shiva, chamado de o destruidor ou o transformador, que destrói para construir algo novo. E nós vamos ter essa ideia de ciclo, né, de ciclo dos nascimentos e das mortes, quer dizer, é um aparecimento e é um desaparecimento, no qual a alma, sob a influência da ignorância, experimenta diferentes tipos de sofrimento, né? Esse estudo faz parte das 4 nobres verdades do budismo, que é a verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento, a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Tá bem? Bem, então, esse movimento da nova era, né, o conceito, chama a atenção para esse ponto que eu estou ressaltando. O que está vindo, e falando que está vindo para fazer acontecer uma nova era, com novos atores, com novos dados, com novos cenários. E eles vão sendo acrescentados a esse ritmo que vai sendo dito que está sendo criado, né, dando a sensação e o tom de uma mudança. Mas isso só consegue ser feito se tiver sido criado na população um sentimento que domina a população à espera da nova era. Então é preciso ter uma tensão insuportável dentro da população, convivendo com um movimento violento, que vai num crescendo, parte da população fica amedrontada, petrificada, se torna um espectador da própria violência, ou do próprio discurso, e, evidentemente, aqueles indivíduos que estão se apresentando como a mudança, né, só conseguem fazer isto porque eles criam um elo indissolúvel que se perpetua entre ambas as eras, portanto, a era nova e a era antiga, e a população ou o mundo, aonde eles apresentam-se como o novo mundo. E esse novo mundo é sempre, repito, perfeito, puro, que está numa tensão dinâmica de oposição polar com o mundo antigo, tratado por eles como sendo um mundo impuro. Então, existe um fluxo e existe uma tensão dinâmicos no meio de todo esse processo. Ora, portanto, o conceito de uma nova era chama a atenção para a existência de uma força e de um poder invisível na história, que engendram um movimento de criação e destruição. Essa força e esse poder invisível, nós temos diferentes nomes para ele
né? Mas ele é tido sempre como um agente supremo. Então aqui é preciso entender a teoria de Joaquim de Fiore. Com Deus como grande agente, e é preciso entender como os movimentos revolucionários, ou qualquer propugnador de uma nova era, né, assume o papel de força e poder invisível na história, que vai engendrar um movimento de criação e destruição, anunciando a vinda de um novo tempo no mundo e o surgimento de uma nova biotipologia para todos os seres vivos. Porque a partir do momento que esse movimento propaga a ideia, não é? De que o mundo antigo tem que ser eliminado, socioculturalmente, não se trata somente de um experimento social. Esse discurso foi se radicalizando e atualmente ele fala claramente de uma nova biotipologia, de novos homens, de novas raças. Por exemplo, quando na moda, né, as pautas identitárias, os discursos de gênero, a partir do momento que você elimina o gênero masculino e feminino, sexos, né, o macho e a fêmea, seja lá o que for, que o macho e a fêmea existem na natureza, como um todo. Porque se não vai existir, já perguntei isso várias vezes, o macho homem e a fêmea mulher, a gente presume também que será aniquilado o boi e a vaca, ou não. O cavalo e a égua, o cachorro e a cadela, ou não. Então, a eliminação do gênero como discurso político alcança qual espécie? Só a espécie humana? É preciso entender o que está em pauta aqui, né? Então, os discursos de moda, por exemplo, quando a gente vê as grandes casas de costura internacionais, né, apresentando nos desfiles homens e mulheres cujo corpo são cada vez mais andrógenos, né, e esta androginia vem aproximando o macho da fêmea. Se você pegar o cinema, é uma questão de imagem mesmo, tá? É um símbolo que vai sendo descarregado, né, sutilmente na cabeça das pessoas. Quando você pega a imagem de um Rodolfo Valentino, de um Clark Gable, por exemplo, né, de um 007, um super-homem, em que você tem aqueles homens altos, fortes, espadaúdos, másculos, né, musculosos, a figura física daquele indivíduo é completamente diferente, por exemplo, da figura física de um Brad Pitt, que já é um indivíduo com uma característica, uma forte componente de androgenia, digamos assim, né? Ele é um homem bonito, mas é um homem que já não tem aquelas características como teria, por exemplo, um Clark Gable, né? Então, e se você passar, der um pulo, dar um salto aí, e for para o mundo da moda, e o mundo da propaganda, que a gente assiste, propaganda de banco, propaganda de refrigerante, propaganda de supermercado, qualquer propaganda, nós vamos verificar que a mesma mensagem, portanto, de uma emasculização, né, do homem e uma transformação da mulher em características masculinas,
O que a gente está fazendo? A gente está pegando os sexos, os gêneros, como queiram, tirando-os dos seus respectivos status naturais e levando-os para uma nova biotipologia. Né? Então, por trás desse movimento, dentro da ideia de um controle social por uma elite política e econômica, financeira, industrial, nós temos uma ciência, uma hiperciência, uma tecnociência, auxiliando enormemente a criação de uma sociedade física para essa nova era. Né? Então, o ponto nevrálgico desse conceito aponta para o presente, né? Que é o ponto imutável entre os dois extremos, o extremo da criação, que está no passado, e o da destruição, que estará no futuro. Evidentemente que as transformações que eles vão propor, o mundo antigo vai substituir o mundo novo, mas em que tempo? No presente. O presente é onde vão acontecer essas transformações, onde se darão essas mutações. Né? E de tal forma, a coisa é trabalhada desse modo, que existe uma vastíssima propaganda que incita que a população deseje a transformação, mesmo que seja pior para ela. Né? Portanto, a gente pode considerar aqui o presente como um ponto fixo e imutável, em criação contínua. Né? Um outro aspecto da palavra nova era é que ela fala de um telefinalismo histórico que conduziria o mundo em sua evolução, onde o antigo se deposita e se conjuga com o novo. Mas isso não é a proposta do movimento da nova era, hein? Isso aqui é a proposta religiosa. Né? O telefinalismo histórico é um tema complexo, com leituras várias, com implicações também possíveis. Né? A teoria do telefinalismo histórico, por exemplo, se opõe ao darwinismo. Darwin, a evolução das espécies é sempre o mais apto. Mas não tem nenhum agente histórico aqui na teoria darwinista. O processo acontece naturalmente. O telefinalismo histórico não. Ele é uma teleologia. Então você tem que pensar num agente supremo. Ora, atualmente estão em curso de inúmeras controvérsias entre as posturas darwinistas e antidarwinistas. Onde existe uma ampla difusão das chamadas teorias evolucionistas não darwinistas, que se inclinam para a interpretação vitalista e finalista, sem, contudo, serem diretamente relacionadas com qualquer tipo de espiritualidade. Há também teorias antidarwinistas com um sentido religioso e esotérico, como, por exemplo, o criacionismo, que é um movimento que foi largamente divulgado, assambarcado dentro dos Estados Unidos, com think tanks, com atores de Hollywood fazendo proselitismo disso, com cientistas religiosos, e todas as teorias teológicas das várias religiões do mundo, inclusive a Cábala, as teorias do Enneagrama do Gurdjieff,
o profetismo e messianismo cristão e judaico, né? Todos eles têm fortes ligações com a história ocidental, com claras implicações para a sociedade, cujos aspectos teóricos conceituais ainda permanecem lacrados ao grande público, porque, de fato, é uma temática extremamente complexa. E ela só pode, evidentemente, esse tipo de discussão, quando ele entra no campo político, no campo econômico, sobretudo para o grande público, ele já vem mastigado, né? Então a gente tem sempre dois setores que vão lidar com teorias. A gente tem um setor técnico, intelectual, que produzem as teorias, e aquela discussão permanece em âmbito restrito, de erudição, e parte daquele campo de erudição, evidentemente, aquela teoria formulada em linguagens extremamente complexas, elas vêm sendo trazidas, elas saem, portanto, daquele âmbito de circuito fechado, de erudição, e são trazidas para o público através de diversas personagens, colocadas em diversos pontos. De modo que, às vezes, a gente não consegue entender a conexão que existe quando um tema como a Nova Era saiu de uma visão erudita, religiosa, filosófica, e chegou até um discurso político. Atualmente, agora, está acontecendo agora. Na eleição de São Paulo, né, o Boulos está sendo tido como a grande mudança da política paulistana. Novamente, como foi o Lula. Em contraponto com o Covas, o Bruno Covas. E é exatamente isso, né, que nós temos. Nós temos um indivíduo que está falando em nome de uma mudança, está dizendo que aquela era que o antecedeu é impura e que ele vai trazer a pureza. A população brasileira, sobretudo a brasileira, deveria estar um pouco escaldada com essas patranhas, não é? Porque o PT era um partido extremamente consolidado, com muita base política e eleitoral, e não conseguiu fazer mudança alguma. Ora, vamos ver o que vai apresentar o futuro de São Paulo. Mas o discurso e o apelo, portanto, é esse sentimento, né, que domina a população à espera de uma nova era. Então, que tensão é essa? É a tensão criada pelo governo desse indivíduo atrabilhário que ocupa a presidência da República, com esses militares e generais completamente ignorantes. Essa falsa direita criou um sentimento de guerra e de belicismo dentro da sociedade, e a sociedade brasileira está saturando dessa guerra contínua, porque o PT já tinha criado. E agora vem o Boulos, saiu, de certa forma, dessa polarização entre petismo e bolsonarismo, oportunisticamente, de uma forma bastante inteligente. Ele percebeu que ele está fora, porque ele não é do PT, é da esquerda, mas não é do PT. Então ele pode apresentar-se como a mudança. Não é? Então, o que eu estou querendo dizer é que ele está criando uma outra polarização em cima de uma polarização que já existe. Ele se apresenta como uma nova era, né? Um novo ator, um novo cenário, um novo ritmo, e vai passar uma sensação de mudança, um tom. Olha, a tônica, digamos, teórica é sempre a mesma. Como é que como é que aquele grupo vai fazer essa tônica chegar, né? Eu gosto muito do bolero, de citar o caso do bolero de Ravel.
para mostrar a ideia da nova era. Quer dizer, o rio flui e o leito do rio não flui, né? Essa ideia do sentimento e de um ritmo invariável, né? E ao mesmo tempo de uma tensão. Bem, Bolero de Ravel é uma música, né? Que tem um ritmo invariável. Ou seja, ele tem uma duração teórica de 14 minutos. Tem uma melodia uniforme e repetitiva. De modo que a única sensação de mudança é dada pelos efeitos de orquestração e de dinâmica. Então a música começa com um número X de instrumentos, ela vai mantendo aquele ritmo invariável e vão entrando novos instrumentos. Então você vai tendo uma sensação de mudança pelos efeitos de orquestração e de dinâmica e vai crescendo num progressivo. Tem uma modulação muito curta, se não me engano é em Mi maior, né, próxima do fim, e aí ela retorna ao Dó maior original, quando faltam poucos compassos para o final. Né? Então, essa pleiade de movimentos e de instrumentos que se articulam, se conjugam, eles vão num crescendo triunfal. Né? De modo que quando o bolero termina, e ele termina de uma forma bastante violenta, né? O silêncio que se segue é terrível, porque a pessoa foi jogada, o sentimento dela foi trabalhado, criou-se uma tensão, um ritmo invariável, e ela está à espera da mudança ou do término. É isso que é curioso. E é isso que é preciso entender, em grande medida, o que é feito na política. Lança-se uma ideia, aquela ideia vai sendo apresentada num ritmo invariável. É um tipo de uma melodia, percebe? Uniforme, repetitiva. Num primeiro momento, a pessoa tende, quando o tema é uma novidade, a pessoa tende a rejeitar. Mas esse ritmo invariável, uniforme e repetitivo, ao longo do tempo, começa a fazer a pessoa que rejeita a questionar a ela mesma. Vou dar um exemplo prático. O Lula tentou a presidência, eu acho que umas 4 ou 5 vezes. Foi modificando a figura dele. Primeiro ele é um homem barbado, com aspecto bem grotesco. No final, ele já de cabelos brancos, com um ar mais senhoril, um discurso mais polido. Né? A sociedade, aquela insistência ao longo de 20 anos, falando, olha, eu sou a mudança. Eu sou a mudança, eu sou a mudança, tudo que está aí é o atraso. A sociedade começa a falar, pode ser que de fato ele seja a mudança. Pode ser que de fato ele seja um bem. E verifica-se, quando essa mudança vem, que aí, às vezes a emenda era pior do que o soneto. Ou não. Ora, então é preciso ter muito cuidado quando agentes políticos surgem trazendo uma proposta de mudança com muita contundência. Como foi o caso dessa falsa direita que surgiu alavancada pelo Olavo de Carvalho. Né? O criador, o auto-intitulado criador da direita. Falsa.
De direita ela não tem nada, ela não defende nenhuma pauta de direita, embora eles agora não querem ser mais de direita, eles querem ser conservadores, porque eles já massacraram a palavra direita, agora vão continuar massacrando a palavra conservador até, mimeticamente, segundo a conveniência deles, também não serem mais conservadores, aí tem que ver para onde eles vão pular. Tradicionalista, nacionalista, para onde que eles vão? Né? Bem, então, a gente vê que a palavra nova era, ela tem, dependendo, né, de quem propõe e do século em que ela foi proposta, uma coisa é a proposição na boca de um Marcílio Fitini, né, de um Dante, de um Camões, de um Fernando Pessoa, de um Joaquim de Fiore, de um Agostinho da Silva. Outra coisa é uma mudança na boca da maçonaria, né? Da teosofia, do budismo tibetano comandado pelo Dalai Lama. Embora a China não tenha, nem a China nem a Índia, hein? Vou fazer mais uma vez esse ressalto. Eles não têm ideia de apocalipse, nem de fim do mundo, mas têm uma ideia de mudança. Esse Dalai Lama, que tornou-se um indivíduo extremamente político. Então, são mudanças distintas, e é preciso separá-las. Ou quando você pega um movimento hippie, um movimento nova era, ou o movimento da ciência, como o cientista Michio Kaku, né? Essa gente toda está falando em nova era. Então, qual é o discurso? Né? Jair Bolsonaro, Trump, estão falando em nova era também. Mas qual é o discurso? O PT falava em nova era. Então, são discursos distintos, planos e intenções distintas. Agora, todos eles vão lidar, não é? Com isso, com essa base teórica em que é preciso, se você vai falar de uma mudança, é preciso criar, lembrem do Bolero de Ravel, uma melodia, um ritmo, não é? E então você tem que ter o ritmo e você tem que ter uma melodia uniforme e repetitiva, ritmo e melodia. E aí você vai compondo um tipo de música silenciosa. Então, ritmo e melodia. Esse ritmo e essa melodia é a essência que vai impulsionar essa mudança. Ele vai criando aquilo ali e vai sendo construído um sentimento na população de tensão, né? Essa violência vai aumentando, uma violência interior, e quando ela se torna violenta, interiormente falando, aquele que está dominado por esse sentimento quer se livrar dela, ele não aguenta mais, né? Veja que o ser humano não suporta conviver sobre violência extrema. Chega um momento que ou ele parte para a violência também, ele é absorvido por aquilo ali, mas ele ficar passivo. Quem, me fugiu agora o nome do psiquiatra judeu, que submetido aos campos de concentração, oh meu Deus, ele criou uma obra formidável, porque ele tentava analisar como é que algumas pessoas dentro dos campos de concentração conseguiam manter a sua calma, o seu equilíbrio diante de tanta violência. Agora, evidentemente que aquilo ali, por mais terrível que tenham sido os campos de concentração, eles duraram poucos anos, vamos dizer assim, né? 5 anos, 6 anos. Imagina quando você submete a população a 20 anos de violência. Mas não é aquela violência explícita, é aquela violência, porque a violência explícita, a pessoa sabe
que aquilo, de certa forma, tem um tempo para finalizar, né? Uma guerra não pode ficar de eterno. Uma guerrilha pode. Você pode prolongar, então, o sentimento de violência dentro do ser humano. A grande questão é qual é o estrago que ele faz na consciência. Como é que essa pessoa vai reagir diante dessa tensão contínua, né? Então, é sobre essa perspectiva de que a nova era objeta a mutação de um mundo que a gente tem oculto nesta base além das coisas que nós já vimos, um simbolismo das correspondências. Então a gente tem uma sucessão de eras. Se eu tenho a era nova e a era antiga, eu tenho que entender que a palavra aqui, evolução, está no entendimento desse processo. Agora, para finalizar a nossa aula, o que é evolução? Né? Eis um grande enigma que nós ainda precisamos decifrar. E eu vou finalizar com a parte final do poema de Fernando Pessoa, na mensagem. Primeiro poema. Fita. Com um olhar esfíngico e fatal, o Ocidente. Futuro do passado. O futuro do passado. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.